Fiz errado. Obrigado. Raul. Olha a quantidade de abrir. Dois minutos. Boa tarde. Se acalma, que você vai ser beneficiado. Calma. Um minutinho. Pode começar, seu Antônio. 15 horas. Meus irmãos, vamos então elevar nosso pensamento ao nosso Criador, pedindo as bênçãos para toda a humanidade. Senhor Jesus, divino amigo, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, reunidos em teu santo nome, cada um de nós nos nossos lares, para podermos realizar mais um trabalho do nosso Paulo e Estevão, Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos realmente entender, compreender esses ensinamentos maravilhosos deixados há 2000 anos atrás. E nós até hoje estamos parados. Mas agora temos a oportunidade, Senhor, através do aprendizado, para fazer uma reparação de nós mesmos perante tu, Senhor Jesus. Que as tuas bênçãos nos façam, Senhor, que nós possamos entender, compreender as lições ministradas no dia de hoje. Que nós possamos realmente compreender e podermos colocar em prática esse grande aprendizado. Abençoa a todos que estão partilhando, Senhor, desse estudo, cada um no seu lar. Que as tuas bênçãos nos façam envolvendo a todos, tanto no corpo físico, no corpo espiritual. Que as tuas bênçãos nos façam, sobretudo nós, que nós possamos ficar mais um pouquinho fortalecidos em ti, para podermos compreender e entender os teus ensinamentos. Que a tua paz se faça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. No nosso livro Pão Nosso, escrevado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 11. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo II,
Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam as determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando nos desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, porque não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Graças a Deus. Eu não sou assim bom de explicar o conteúdo da lição, mas no pouquinho que eu entendi, é que realmente nós, quando tentamos praticar algum tipo de bem, ajuda ao próximo, ou até da própria família, nós esperamos que tenha gratidão, nós esperamos que a pessoa agradeça. Então, quando isso não acontece, nós ficamos aborrecidos e dizemos que não adianta fazer caridade, não vale a pena, porque eles se esquecem do ensinamento de Cristo, que tanto nos ajudou, tantas oportunidades nos concedeu e nunca ficou chateado com nós, sempre nos dando a oportunidade da gente poder ir em frente, caindo, levantando e seguindo o caminho sempre no trabalho edificante do bem. Então, eu acho que nós ainda, não digo nós todos, digo eu, no caso meu, que ainda estou muito distante da pureza desse trabalho maravilhoso em benefício dos nossos semelhantes. Mas eu procuro, na minha parte, fazer o melhor. Se eu ainda erro, ou ainda caio em deslizes, eu peço perdão a Deus e que me fortaleça para eu não cair, mas continuar tentando fazer o melhor da minha caminhada. Por favor, podem Sandrinha, você ajudar. gostaria de complementar? Você tem ainda 5 minutos. Está sem som, Sandra. Quando eu li essa mensagem de hoje, é isso mesmo, né, que o seu Antônio vem nos chamar a atenção. E eu fiquei muito ligada no que ele fala lá no 3º parágrafo, né? Quando ele diz, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Primeiro ponto, né? Julgamos. Nós julgamos que havemos semeado ou nutrido. E, ao final, também, quando, no outro parágrafo, aliás, ele diz que Jesus não se cansa de nós, não é?
mesmo aos recuos, mesmo com desvios voluntários e criminosos, ele jamais se esgotou na paciência que tem para conosco e sempre procurando, de alguma forma, nos acordar para a responsabilidade que temos, para a vida que temos, para aquelas oportunidades maravilhosas que a reencarnação nos oferece, né? E lembrei, se os companheiros depois quiserem estudar mais essa página, eu lembrei, fui lá no Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem, não é? É todo aquele protótipo, aquele modelo daquilo que nós, em nome de Jesus, que é nosso modelo, também guia, nós podemos e devemos alcançar um dia. Então, é buscar, né, nesse homem de bem, esses 19 itens que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no comentário que ele faz, a questão 918 do Livro dos Espíritos. Então, imagina a importância e quando a gente lê, realmente é viver de acordo com a lei de Deus, né? É alcançar a possibilidade de realmente viver de acordo com a lei de Deus. E é aquilo que o Sr. Antônio disse, nós estamos ainda muito longe, pelo menos eu, de alcançar isso, mas nós já acordamos de que é necessário repensar, é necessário modificar a nossa trajetória. E não podemos desistir, né? E o final, não é, Sandra? Quando ele diz que se nos empenhamos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não conseguimos emergir do mal de nós mesmos. Ou seja, o mal que está realmente em nós ainda bem forte. Eu minha tosse aqui para avaliar. Repita, só um minutinho. Você toma remédio para pressão? Tomo. Toma captopril? Lúcia, depois a gente vê isso. Tá. Não tomo, não. Tá. Então, Matias, você gostaria de ler um pouco? Não? Tá bom. E Rose, quer começar? Aqui, pronto? Posso, peraí. Deixa eu só... Na primeira reunião da Igreja Humilde, Simão Pedro pediu, então, nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios. Resolução que foi aprovada em geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que de tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos recolhidos ao casarão dos discípulos recobravam a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra, inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão
tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante. Estevão apresentava à multidão dessas desassombradamente o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que através do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Continua? Pode comentar, Rose. Bem, ele, como sempre, como ele tinha passado por tanta dor, né? E, ao mesmo tempo, como ele tinha uma base, as palavras dele tinham peso. Não era algo que era de boca para fora. Era algo de coração, que tocava a alma. Então, ele não estava preocupado em chamar a atenção, mas como a sua palavra tinha amor, tinha perdão, tinha sinceridade, tocava o coração do outro e era considerada iluminada. E realmente era iluminada, né? Eu acho que, digamos assim, ele tinha essa virtude, não é? Que o Cristo, quando dizia que tocaram nele e saía virtude. Então, eu acho que o Estevão, ele era possuído, eu acho que ele tinha aquela coisa da unidade de eu e o Cristo somos um. Ele só não conhecia o Cristo nessa reencarnação, mas nós vimos que ele era um cooperador direto do Cristo e com total identidade com o Cristo. Então, a força que ele tinha, nem os próprios apóstolos tinham ainda alcançado. A gente tem que verificar isso. Nem Pedro, nem João, nenhum dos apóstolos, até aquele momento, tinham alcançado o vigor, né, espiritual e essa grandeza, essa virtude que o Estevão já trazia com ele. Então, era realmente assim. E a gente vai ver uma outra questão, né? A gente depois vai ficar sabendo que ele vai orientar Paulo diretamente. E nós vemos que Paulo segue as linhas de Estevão. Repara que Estevão pregava desassombradamente. Ele não tinha a menor preocupação de ferir os brios do judaísmo. E como o judaísmo, ele era tão ferrenho e, ao mesmo tempo, tão temido, porque todos aqueles que, de alguma maneira,
o enfrentavam, ou o contradiziam, ou de alguma maneira, eles eram profundamente segregados e atacados. E eles eram fortes, e a gente vai ver isso logo no capítulo seguinte. No entanto, ele não estava se incomodando com essa repercussão que podia ser negativa, com o que aquilo pudesse lhe acarretar. Então, ele realmente era um apóstolo do Cristo, um apóstolo que os evangelhos praticamente não mencionam, que a gente só fica conhecendo através da obra do próprio Emmanuel, né? Senão a gente também não conheceria. Então, da onde nós deduzimos que o Cristo não precisa de ninguém famoso, que os grandes trabalhadores dele, a maioria, são anônimos, não são reconhecidos, não são, né? São pessoas que cumprem e que vão adiante. Alguém mais gostaria? Ele fala das visões dele, que prova também que o Estevão deveria ter uma mediunidade impressionante. Alguém tão identificado com o Cristo, certamente tinha que ter visões espirituais fora de qualquer contexto para a gente, assim, impressionante. Então, se alguém mais quiser falar alguma coisa desse capítulo, podem se habilitar. Ninguém? Então, quem gostaria de continuar a leitura? Estou olhando a Rosana, olhando para mim assim. Quer ler, Rosana? Posso ler. Então vá. Capítulo 4. Nas estradas de Jope. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado, voltando a sentar-se e a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia, cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos, profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Quando chegaste? Perguntou Saulo, bem-humorado, ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem. Como? Sim, pode prosseguir. Não foi Saulo? Ok. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou. Mas como estás modificado? Um carro à romana, a conversação em grego, e Saulo, porém, não deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Como sabes? Inquiriu Saulo, admirado.
Pois não te disse que estive ontem à tarde com tua irmã? E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que de fato se enamorara de uma jovem da sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram. Em companhia de Alexandre e Gamaliel, fora, havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanan, adiantado lavrador do caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto. Após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Após grandes provações na viagem de Cencreia e Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Acolhido generosamente em sua casa, agora farto e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha de sua raça. Era, de fato, o seu ideal de moço. Inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças, e quem sabe, talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos, com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. Então, pode falar, praticamente foi tudo uma descrição, aí, mas tem bastante coisa para falar. Pode. Bastante coisa para falar, eu não sei porque, como você disse, é mais uma descrição do encontro dos dois, né? E eu não sei se eu já li isso aqui várias vezes. O Sadoc era um amigo, mas ele era o que ele era ali de importante? Ele morava em Damasco, né? Ele era A gente vai ver isso para frente. Ele veio para fazer uma investigação, mas a gente vai ver isso ainda. Eles eram amigos, o que a gente percebe pelo que a gente leu até agora. Repara que Emmanuel faz questão de dizer que eles moravam num edifício robusto, estavam numa sala confortável, com um mobiliário confortável, e ele reforça sempre, para a época. Ou seja, se nós víssemos essas instalações hoje, provavelmente nós acharíamos até pobres, mas para a época eles estavam no requinte daquela sociedade. Eram ricos. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, eu acho que o Haroldo até faz uma brincadeira com Paulo, como se estivesse vestido um terno Armani, alguma coisa, porque Paulo, ele era um representante da raça, mas repara, ele usava uma biga romana que os judeus não tinham praticamente nem acesso, nem possuíam, nem fazia parte da cultura deles. Mas Paulo vinha com uma túnica, como ele diz, apatriciato, ou seja, vestido à moda dos patrícios romanos, não era de qualquer romano, dos patrícios, com uma biga, com um carro, que seria uma biga romana, e conversando em grego, que seria o inglês da época, né? Então, ele deixa perceber
que são dois jovens de uma classe média alta, né, digamos assim, com recursos, com condições, e por essa conversação ele começa a apresentar também o Saulo como um rapaz garboso, bonito, charmoso, né, aquela coisa modelo. E ele passa a dar, vocês já viram que Emmanuel ele usa os adjetivos muito apropriadamente. E ele faz aquilo que a gente chama em português de metonímia, ele transfere as qualidades dele do caráter dele para as coisas. Então, ele diz assim, fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, nos traços israelitas, né? Depois ele diz, nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Uma pessoa que tem um temperamento apaixonado pode não ser uma qualidade se ela não direcionar isso de maneira positiva. Paulo foi apaixonado pela lei e depois ele passa a ser apaixonado pelo Cristo. Tão apaixonado que ele não mede nenhum esforço, ele sacrifica a saúde, sacrifica tudo, sacrifica a saúde, sacrifica amizades. Esse próprio Sadoc vira as costas para ele quando ele se converte ao cristianismo. Então, a gente vai ver o pai, todos, né? A gente só lá para frente a gente vai ver um certo carinho da irmã e do sobrinho, mas que não tiveram contato com ele. Só no final, quando ele já está velho, ao quebrado, que vão visitá-lo na prisão. Então, ele, tão apaixonado que ele é, e ele diz mais aqui, que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. O Hermínio Miranda, ele coloca que, na época, só havia 3 universidades, na época, que era de Alexandria, Atenas, e que alguns mestres de Atenas e Alexandria haviam migrado para Tarso, que era um porto super importante da época, era uma cidade cosmopolita, e haviam fundado lá uma universidade. Por isso que ele não diz que ele foi da Universidade de Atenas e de Alexandria, ele diz que professores bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Mas o Hermínio Miranda deixa claro que ele havia estudado nessa Universidade de Tarso. E aí, depois, a gente vai falar, porque minha irmã vai colocar um mapa, a gente vê que a irmã e o cunhado estão indo para Lida, que é uma cidade mais para o norte. Ele vai falar, reparem que ele vai dizer assim, um carro à romana, conversação ao grego, então você está vestindo não essas túnicas comuns dos judeus, né? Você não está usando um camelo para se locomover, que era o transporte lá do pessoal lá do deserto, mas está usando cavalos, era uma parelha de cavalos. E aí ele vai dizer assim, isso, porém, um amante da lei querendo submeter, olha, a pretensão dele não era pouca, gente, ele queria submeter Atenas, que ele admirava como a fonte da sabedoria maior, e os romanos, que eram o poder do mundo da época. Então, ele queria submeter os dois, queria que ambos, esses dois povos, dobrassem os joelhos diante de Israel, na época não era Israel, de Jerusalém, e do Deus único. Essa era a pretensão dele. Ou seja, não era pouco que ele queria, não, gente. E aí ele vai falando do que a gente já sabe. Ele ainda fala aqui do jovialíssimo, então era um jovem jovial, imagino que, né, e vai falar do Zacarias ben Hanan. O que eu acho interessante é que o Zacarias, que foi perseguido pelos romanos lá em Corinto, né, ele teve o filho assassinado, mas ele é ajudado por um patrício romano. Ou seja, é algum romano com poder que vai estender a mão e vai lhe emprestar dinheiro e vai ajudar a arrendar a casa onde ele vai se... Então, repara que a espiritualidade, a gente vai ver outras convenções aqui, que vão ser
que vão ser envolvidas, e ele vai falar de Jope. E a gente vai ver que Jope é uma cidade relativamente distante de Jerusalém, que é uma cidade interna, e Jope tem porto, né? Então havia uma estrada que vai comunicar Jope a Jerusalém, quer dizer. E aí eu pedi até a minha irmã, quando ele procurando os mapas, eu passei para ela, se ela quisesse passar para vocês, só para a gente ter uma ideia das distâncias. E ela também descobriu, a minha irmã, que Jope, que ele fala aqui de Jope, é a famosa, hoje bastante mencionada, Jafa. Gente, ó, Lida é a cidade para onde a irmã de Paulo estava indo viajar. Eles estavam aqui em Jerusalém, ó, aqui em Jerusalém. E esse Jafa aqui é o atual nome de Jope. Jope. Tá? E aí a gente vai ver essa parte, se a gente for subindo, a gente vai ver a Galileia, e lá naquela viradinha a gente vai achar o Tarso. Vamos ver se aqui vai dar nesse mapa aqui, acho que não aparece Tarso, que vai ser nessa virada, nesse recôncavo mais acima. Que é Tarso? Tarso seria mais para cima virando, né? Quando faz o mapa faz aquela curvinha, aí você vai ver que Tarso está ali. Ou seja, a parte mais importante para a vinda do Cristo, ó, quer ver? Tarso está aqui, ó. Mostra aí, a Babi pode mostrar para vocês. Nem eu estou achando ele aqui agora. Aqui, Tarso, aqui, Babi. Não adianta eu botar meu dedo, né? Ali em cima da curva. Babi, vai contornando o mar. Aqui, ó. Mais preciso. Aí, Uhum. Tá bom? A Cari. E aí, mostra a distância entre Jafa e Jerusalém para ver que o pobre do Paulo não andava pouco a cavalo, não, gente. Ele ia lá umas 3 vezes por semana. Aqui, ó. E era longe, hein? Daqui até Jerusalém, tá para cá aqui. Mas tá por aqui, a Jerusalém. Jerusalém. Eu acho que é esse Jope aqui que eles colocaram. Jope aqui, Jerusalém está aqui, assim. Não, tá aqui para cá do coisa. Jope é esse. Tá? Depois vocês olham com calma no mapinha de vocês. Vamos prosseguir. Então, mais alguém que queira colocar... Olha, ele ficou encantado com a Abigail, não só pela beleza, pela ternura, pela docilidade. Meninas, olha essas virtudes para a gente desenvolver. Ternura, docilidade. E pelo conhecimento das escrituras. E conhecimento da lei, das escrituras, tá, gente? Então, ó, já viu que com Paulo a gente não tinha a menor chance. Ninguém tinha chance. E ele era um bom partido, hein? Era. Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre esse trecho? Não? Quem gostaria de ler? Minha amiga Graça nunca lê. Quer ler, Gracinha? Eu não mandar para você, porque o pai está dormindo, né? Ih, já não sei onde parou. E já comunicaste a teus pais esses projetos? Aqui, ó. Ah. E já comunicar... Pode começar? Pode. E já comunicaste a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nestes 2 meses e será a intérprete dos meus votos, concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que o homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno.
Já que acalentas tantos projetos para o futuro, adjudicou o amigo com bondoso interesse. Em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir, atualmente, ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso, periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos gregos e romanos ante a lei de Moisés. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente. Pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras. E dizer-se que foi tecelão humilde. Por isso mesmo, talvez, glosou Saulo, ensinou-me a profissão, quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça numa velhice honrada e sem cuidados, junto de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia, e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continuou animada, e em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Vim certificar-me da cura de meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos. E como se trouxesse o cérebro onusto de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, acentuou: já ouviste falar nos homens do caminho? Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio com o assombro geral de muita gente. Como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Sim, atalhou o outro, mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios, que de algum modo infirmam a lei de Moisés. Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura, terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? Vamos parar por aí, Gracinha, porque já tem bastante coisa. Pode comentar. Ele era mesmo um homem apaixonado e estava tão focado nas suas convicções que ele não conseguia enxergar nada além, né? E tinha dentro de si, apesar da vida inicial dele, um pai em situação humilde, ele tinha dentro de si um orgulho gigantesco, me parece aí. Um orgulho de raça, né? A certeza absoluta do Deus único pregado lá pelos judeus. Ele queria tanto que ele queria dobrar as outras nações ainda naquele momento mais fortes. E tinha verdadeiro desprezo, né, por quem era humilde. É o que eu tirei daí.
Eu acho que, assim, da outra vez que eu li essa obra, eu fiz questão de anotar os aspectos negativos de Paulo, não para dizer, tá vendo como que ele também tem essas coisas, não. É porque quanto mais você tem aspectos negativos e você se transforma no que ele se transformou, mostra que o salto e a força de vontade foram além de qualquer coisa normal. Então, repara, vamos traçar. Até agora, ele disse que ele era apaixonado, que ele era bonito, que ele era um temperamento indomável, etc. e tal. Só que agora a gente percebe, como disse a Gracinha, que ele era orgulhoso, que ele era preconceituoso, hoje presunçoso ao extremo. Ou seja, o que a gente pode esperar da Galileia, gente? A Galileia seria hoje, como diz assim, o que a gente pode esperar daquele povo ali do interior, do Seria Maricá hoje. Sertão? Seria Maricá hoje. Maricá? Não, Maria, coisa pior. O que seria dali? O que pode esperar de uma... Como se ele viesse de uma comunidade desprezível, de pessoas ignorantes, sem cultura, sem... Então, a gente vai vendo tudo isso nele. E você vê que essa conversa deles, Emmanuel faz questão de ressaltar, porque é importante ressaltar esses aspectos negativos para poder verificar a grandeza desse homem e se superar. Né? Porque depois, quando ele se converte, ele mesmo vai pegar a criança, ele mesmo se submete, ele larga tudo, ele larga a túnica romana, ele larga os cavalos, ele larga tudo. E ele se transforma, ele faz questão de tocar que ele era tecelão, que ele tinha aprendido a profissão. E vai ser essa profissão que vai ser o arrimo dele durante a vida dele toda. Porque ele não quer viver às custas das pessoas que o hospedam. Então, onde ele chegava, ele se oferecia para tecer tapetes, para tecer tendas, né? Para tecer túnicas, ele fazia isso tudo. Então, eu acho ele deixou florescer, né? Ele conseguiu se reformar e deixou florescer o lado dele, que ele usava, que ele via de uma forma orgulhosa e tal, ele deixou florescer para um lado melhor. Ele se permitiu isso. Não é fácil essa decisão dele. E repara que repara que ele diz assim, como ele se submeteu a experiências tão sórdidas. Minha gente, o homem era cego. Ele recuperou a visão. É a mesma coisa que alguém chega e diz assim, não, mas isso é artimanha do demônio. Não é? Seria o mesmo discurso de certas pessoas quando dizem assim, não, mas os espíritos são artimanha do demônio. Era a mesma coisa. E quando ele diz que infirmam, de algum modo, as pregações de Estevão infirmam a lei, quer dizer, enfraqueciam a lei, tiravam o poder da lei, porque havia pessoas com uma certa cultura, com certo poder, que estavam deixando de ir para a sinagoga para ir ouvir Estevão. Então, é isso que os preocupava, né? A Lúcia levantou o dedo. Vai, Lúcia, fala que sim. Eu não sei, eu vejo de uma maneira diferente. Claro que eu não tenho conhecimento nenhum, conhecimento de vocês e tudo. Mas eu acho que uma mudança tão grande, que ninguém sofreria uma mudança tão grande se ele não tivesse essa semente já dentro dele. Eu o vejo, né, como uma pessoa que, quando acreditava numa coisa, aquele princípio que ele julgava o certo, não quer dizer que ele estava certo, mas ele julgava o certo, ele defendia aquilo com tudo, colocava tudo em cima daquilo. Se ele é Deus único, então ele queria dobrar todo mundo para aquilo. Eu não vejo nele assim, tipo, pode ser orgulho, mas eu não enxergo assim. Eu lembro que uma vez você falou que, por exemplo, o pior dos bandidos, que às vezes a gente quer ver morto e não sei o quê, devido a outras qualidades que ele tem, o dia que ele acordar, se bobear, ele vai ter alavancar o progresso dele muito mais rápido do que aquela pessoa que nunca foi um bandido daquela categoria.
Então, eu vejo assim o Paulo, entendeu? Ele acreditava naquilo e ele defendia, não tinha aquilo de esperar, que o cristianismo, que Cristo pregou. Tanto é que quando ele viu, ele teve uma mudança radical e com a mesma veemência que ele viveu a vida dele antes de ter ouvido o que o Cristo pregou, vivenciado aquilo, ele se dedicou para o outro lado. Mas a gente tem que estudar isso com mais carinho, Lúcia, porque não é tão simples. A gente vai ver logo a seguir que ele é capaz de forjar um depoimento falso para incriminar Estevão. Isso é verdade. Ele é capaz disso. Então, a gente tem que ver que essa pessoa era capaz disso. O tamanho, ali no início havia um fanatismo religioso. 12 minutos, Pepita. O Cristo o esclarece. E aí, quando ele vai defender o Cristo, ele vai defender de uma outra maneira. Aí é que ele coloca o Cristo com toda a ética do Evangelho. Aí a diferença. Então, a gente tem que ver que há uma mudança de posturas, que há o orgulho da raça, que era extremo. Gente, do orgulho da raça, que só o judeu, a moça era da raça, tudo era da raça, e depois ele se torna um apóstolo dos gentios. Os gentios eram exatamente os outros povos que eles desprezavam. E ele abraça, quando ele vê que a pregação dele não surtia, não florescia como deveria junto aos judeus, ele não perdeu tempo. Eu estou aqui para abraçar, eu vou pregar o evangelho aos gentios. E é isso que salvou o cristianismo. Senão ele teria ficado morto lá na Judéia. Entendeu? Então a gente tem que olhar com uma maior abrangência a riqueza desse caráter, desse comportamento e esse crescimento. Quer dizer, eu quando tento assim, se não fosse importante, Emmanuel não colocaria no livro. Se ele faz questão de registrar essas fraquezas dele, é para mostrar que, olha, ele tinha essas fraquezas como vocês têm. Ele deu essa guinada que a gente pode dar também. Porque senão a gente vai dizer assim, não, mas eu sou assim, eu sou assado, eu não posso, só daqui a 20 encarnações. 10 minutos. A gente a história. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Não sei nem se vai dar para ler mais. São 10 minutos. A Sandrinha vai falar. Fala, Sandra. Ainda nesse trechinho, né? O que me chamou também muita atenção é esse ideal político de Paulo, e depois a gente vai ver essa conversão reforçar mais ainda, que ele deixa para trás algo que para ele era fundamental na vida. Era o máximo. Ele armava toda uma situação financeira, social, dentro de um sinédrio onde ele queria ser o poderoso mesmo, e alcançou ser o doutor da lei, não é? Nós sabemos que alcançou. Agora, por outro lado, como você colocou, Emmanuel vai nos mostrar um Saulo que trazia já muito firme dentro dele a importância do casamento. Ele queria ser fiel, ele queria se dedicar ao lar, ele não queria aventura com Abigail. Ele realmente, mas repare que ele fica titubeando, usando a razão, de modo que ele considera o casamento como algo definitivo para ele, na vida pessoal dele. Né? É verdade. E uma outra coisa que me chamou a atenção é essa parte do Sadoc. Sadoc e Paulo também. Sadoc veio para confirmar essa cura do parente dele. E aí eu lembrei de Kardec, quando Kardec diz que não adianta você, muitas vezes, ver inúmeros fenômenos mediúnicos, inúmeros exemplos de curas, que era ali no caso já Estevão fazia, se você não está maduro para entender esses processos e aceitar realmente a importância da boa nova no seu coração. Não adianta. Ele viu que o homem deixou de ser cego e mesmo assim ainda está
querendo confirmar. E Saulo nem pensar, né? Porque ainda queria ir lá para confirmar que história era essa que eles estavam fazendo, ou seja, não valeu a pena, não quis dizer nada a importância que foi para esse tio Filodemos ficar curado. Ele não queria ir a fundo, como você falou, o preconceito dele. E é o que a gente vê, é ou não é o que a gente vê? Muitas vezes a pessoa não quer parar para refletir qual é a função, qual é a importância da doutrina dos espíritos na vida dessas pessoas que se dizem espíritas. Por quê? Por quê? E querem muitas vezes criticar, querem muitas vezes ver por alto, né? Então, é o nosso chamamento também para as nossas condições pessoais. Não ter o preconceito, como diz a doutrina para nós. Não importa se a denominação que se dê. Nós, espíritas, sabemos, né, da importância, não da cura em si, porque curou um corpo, mas era chamando atenção para algo fundamental que viria a transformar a vida das criaturas, né? Bom, então a gente vai depois continuar, não esquecendo, como a Sandrinha falou, lembra que seu Arthur falava que o cargo que Paulo iria ocupar, quer dizer, já estava designado, ele mesmo diz, ele oferia recursos muito, né, elevados, né, muito elevados para aquela sociedade. E aquele cargo, a pessoa que ocupasse aquele cargo, que era o sumo sacerdote lá deles, equivalia a um primeiro-ministro, porque a lei estava submetida à igreja, à religião, ao parecer desse sumo sacerdote, e ele ambicionava tudo isso. Então, a gente tem que ir vendo tudo que ele almejava e que ele vai dizer não. Tudo, que não é pouco, gente, não é pouco. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas isso era lá, era o Paulo. Não, ele almejava, ele gostava de se vestir bem, ele gostava de morar bem, ele gostava de conforto, ele gostava de ter... A Rosana quer falar, tá? Tudo isso ele gostava. E ele vai dizer não, ele vai andar igual um mulambo depois. Fala, Rosana. Já está na hora de fazer a prece ou... Faltam 6 minutos. Então, você tem 4 minutos. Nossa, não precisa ser tudo. Uma coisa que eu não entendo, né? Eu acho que a gente está até adiantando um pouco a história, mas quando a gente fala de Paulo, né? Que ele essa mudança dele, né? Eu acho que por mais imperfeito que todos nós sejamos, né? Ou talvez a maioria deve pensar assim. Nós temos preconceitos, nós cometemos nossos erros, temos as nossas dificuldades, mas o que me impressionava nele era a crueldade. Eu acho que a crueldade, né, essa maldade que está dentro da pessoa, eu acho difícil de ser transformada assim tão rápido como foi com ele, porque por mais que a pessoa tenha ambição, que a pessoa seja dissimulada, que queira levar vantagem, que queira que tenha preconceitos, eu acho que para você ter um apedrejamento e não sentir um pouquinho de pena ou não se sentir mal, é muita crueldade, é muita maldade, né? Então, é isso que, para mim, até hoje, quer dizer, por mais que eu leia esse livro, eu não consigo entender como é que isso saiu de dentro dele, né? Essa crueldade. Isso é crueldade. Rosana, olha só, nós não podemos esquecer o que são práticas de uma sociedade. Era normal para eles. As pessoas condenadas pela igreja e serem apedrejadas, gente, apedrejava a mulher, se alguém falasse algum mal, alguém dissesse, ela era apedrejada até a morte. E até hoje tem isso. Né? Então, veja bem, isso eram práticas que eles consideravam normais. Aí acontece o seguinte, várias pessoas têm encontros com Cristo, não foi só Paulo. Tem aqueles que têm um encontro com o Cristo e naquele encontro ele se dá conta de
tudo que ele fez errado, que está fazendo errado, e ele não, peraí, eu não quero perder a oportunidade. E ele corre atrás, né, e se entrega. E tem aqueles que recebem o chamado, passam pela experiência de serem convidados pelo Cristo para uma mudança de atitude, e a pessoa, ela se esconde atrás de desculpinhas, vai para cá, vai para lá, e vai escorregando, e, sabe, e continua preso aos interesses do mundo, que a verdade é essa. Rosana, uma coisa é certa, todos nós descemos de lá, viemos para cá, com propostas de mudança, mas propostas sérias de mudança. Nós estamos aqui tentando falar da história do cristianismo, que alguma coisa na gente já não... O mundo já não é suficiente, de alguma maneira. Mas, embora a gente saiba que o mundo não é suficiente, que o Espiritismo, né, nos mostra uma rota nova, que o Cristo... Quase todos nós continuamos presos aos nossos interesses e nossos convencionalismos, a nossa zona de conforto. A gente deixa para depois, para depois. Então, mas tem aqueles que não, que se deparam com isso, abraçam e vão firme e forte. Sim, mas aí você está falando de mudança de comportamento ou mudança de atitudes. Eu estou falando da mudança de sentimento, porque mas é você uma não coisa está entendendo. mais forte. Rosana, você não está entendendo. Depois a gente conversa, você não está entendendo. Era comum, o apedrejamento era comum. As pessoas não se viam como irmãos. O próprio Estevão estranha aquela atitude dos apóstolos de acolher miseráveis. Não era comum. É o Cristo que traz esse conceito de irmandade, de fraternidade. É o Cristo que traz isso. E ele se dá conta. Ele se dá conta que judeus e gentios, pobres e ricos, são todos irmãos. Ele se dá conta disso depois. E ele acata, entende? Ele acata. A diferença dele para quase todos nós é que nós não acatamos. Vou colocar a musiquinha, depois aí a gente pode continuar, mas agora... Não, acatamos o chamado dela, o chamado do Cristo. Senhor Jesus, divino amigo, mestre amado, incompreendido por nós, rejeitado tantas vezes. Mas hoje, Senhor, temos necessidade de Ti. Precisamos do Teu amor. Precisamos do Teu aconchego. Senhor, fortalece o nosso desejo de sermos pessoas melhores. Fortalece, Senhor, a nossa fé, a esperança de que podemos, de fato, mudar para melhor. A esperança de que podemos fazer o Evangelho florescer em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Eis-nos aqui, Mestre querido. Visita os nossos corações. Visita os nossos lares, Senhor. Abençoa-nos. Porque o Teu olhar, o Teu toque, podem remover as montanhas das nossas sombras,
as montanhas de dificuldades que arrastamos, que não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Abençoa também os nossos companheiros que não puderam participar hoje, o lar do nosso irmãozinho Olaí, da Fernanda, da Verônica, da nossa irmã Glória, de todos, o lar de todos nós. Abençoa também a todos os espíritos que têm participado conosco desses momentos. Senhor, que possamos aprender a ser irmãos de verdade, que possamos aprender a amparar, a perdoar, a tolerar, a exercitar a paciência e a humildade, para que um dia possamos ser considerados daqueles que te seguem, mesmo que à distância. Obrigado por esses momentos, obrigado pelo amparo, obrigado pelas bênçãos que são derramadas sobre os nossos lares, sobre os nossos entes queridos, sobre os necessitados, sobre os espíritos que estão sendo recolhidos. Muito obrigada, Jesus. Então, começar pela Deizinha, que está muito quietinha com o Emilson. Pepita, eu vou precisar sair, Pepita, tá? Tchau, Laura. Tá. Tudo bem contigo? Beijo para todos. Tá tudo bem, graças a Deus, tá? Tá bom, Laura. Tchau. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Matias também está dando tchau? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Peraí, Deise. Fala você, Deise. Oi? Eu? Sim. Tudo bem, tudo bem. Emilson? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Magali ia falar, porque o Matias ia sair, eu acabei deixando ele falar na frente. Não, tá tudo bem. Ele foi lá sair para jantar com a Meli. Tá bom. Tá ajudando ela lá. Tá bom, tá bom. Dinorá? Tudo bem, tudo ótimo. Gracinha? Tudo bem? Tá sem som, Gracinha. Tá tudo bem. Acho que já saiu também. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Saudade. Seu Antônio e Dona Ana? Não, não estão falando. Tudo bem, Ana? Tudo Então, vou passar para a Andréia. Andréia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, né? Sempre é bom, né? Organizar. Sempre é bom, né? É, avaliar, pensar, né, na história. Mas isso que você falou realmente é verdade. A gente não tinha esse olhar que hoje nós temos tão humano, né? Antigamente era bem pior, né? Era bem... Teve uma hora que até dava... Se a gente
fechar bem isso. Olha, eu acho que a gente vai acabar se vendo lá em algum momento. Bem drástico mesmo, mas muito bom. Rosana? Tudo bem. Bem? Depois a gente pode continuar a discussão. Eu tenho que sair daqui a pouco, tenho que buscar a Lara. Vai, tá quase dormindo já, né? Lúcia? Tudo bem, Pepita. Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. A Babi? Tudo bem. Sandrinha? Coloque suas colocações, Sandrinha. Esqueci do Babi. Tá sem som, Sandra. Som. Som, Sandra. Desculpa, tudo bom, gente. Graças a Deus. Ana e seu Antônio queriam falar alguma coisa que não conseguiram? Não, não, tá tudo bem. Foi tudo muito bom, gostei. Foi muito ótimo. Obrigada. Gracinha, você manda um abraço para a Edith, que ela saiu, devia ter também, né? Tá bom. Tá bom? Eu falo com ela. Tá bom, já falou. Todo mundo, alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, gente, até semana que vem. Pepita, deixa eu só te falar uma coisa. Conversa com o teu cardiologista, porque eu não sei a tua tosse, mas eu tinha uma tosse assim. E era o remédio da minha pressão. Em algumas pessoas... É Nalapril, não era Captopril, não. É Nalapril. Eu tomei outro, né, Beto? Não, mas você pergunta para o médico. Você diz, ó, estou com essa tosse assim, assim, para todos os médicos que você toma remédio. Porque, às vezes, é efeito colateral de um medicamento. Entendeu? É isso. A minha tosse é anterior a qualquer medicamento. Ah, bom. Aí eu... Tá bom. Tá Aí bom. eu tenho que buscar em outras fontes. Eu tenho que perguntar ao Paulo. Outras vidas. De onde é que vem essa sim. Provavelmente, eu estou dizendo para vocês, eu não quero nem fuçar no meu passado, Ela tem que porque perguntar com lá, certeza ele foi negro. De onde é que vem essa tosse? Ele foi Eu negro. não quero saber do meu também, falando não. Aí. Também não. Ele está falando. Ele chegou super mal, aí ele não queria aparecer. Ela tem que perguntar sobre essa tosse, de onde é que vem essa tosse, ao Paulo e ao Estevão. Talvez eles respondam. Porque aqui, os outros que ela perguntou, ninguém respondeu. Ele chegou mal, ele chegou quase em cima da hora, aí ele foi no cardiologista, aí veio com algumas colocações, aí depois ele tinha uma ação judicial contra o Detran, e aí vem aqueles absurdos desse país. Aí eu falei para ele, ai meu Deus do céu, eu não queria que ele colocasse nada, porque, né, vocês sabem, tem um indivíduo que tem um carro lá em São Gonçalo, né? O cara emplacou um carro com o CPF do Beto. E isso tem os dados, estão dando problemas. A gente já tirou até o meu nome da conta dele, porque se bloquear, bloqueia só a dele, não bloqueia a minha. E a gente está acionando, e o Detran, que é uma quadrilha interna, ele só, as colocações deles, o laudo, é uma coisa horrível. Uma amiga nossa, que é a Thaís, que ela é defensora pública, ela mesmo disse, olha, o Detran, ele indefere quase tudo, não se justifica os indeferimentos dele, não se justificam, mas é uma quadrilha deles. E aí aquela tal história, num país como esse, né, você ser correto é complicado, mas não podemos reclamar, né? Porque vai lá reclamar lá pro Romano para acontecer coisa pior. Então a gente não sabe de onde, né? Então, assim, aí ele chegou meio arrasado com o parecer do Detran, né? A gente teve que constituir advogado, tudo para poder provar que, olha, esse carro nunca foi nosso, a gente não tem esse carro. E o indivíduo não paga o IPVA, não paga as coisas, né? Tem um monte de multa. E o pior, e se ele fizer um assalto com o carro? E se ele matar alguém, né? Até provar que a gente está assim, mas Pepita, eles usaram o CPF só nisso ou em outras coisas também? Porque esse que é o problema. Isso a gente não sabe. Até agora o que apareceu foi só isso. Já tem um ano e pouco que eu descobri isso.
porque quando mexe com CPF é muito complicado. Eu sei disso porque o Omar, quando a gente foi comprar o apartamento, ele era estrangeiro e eles adoravam tudo, clonar cartão de estrangeiro, CPF estrangeiro, porque é uma coisa